Quando analisamos os computadores, dispositivos eletrônicos que nós usamos frequentemente para a nossa comunicação, processamento de informações, a gente volta num contexto que é o modelo de von Neumann. Na verdade, ele é baseado num matemático húngaro que veio contribuir para diferentes áreas, seja na área de matemática, na área de lógica, a área de computação principalmente. Tá? Ele participou de diferentes experimentos, fez parte de equipes de desenvolvimento de máquinas que foram tidas como clássicas na evolução da computação, o ENIAC, EDVAC, e a partir das suas observações e análise de como ele poderia melhorar o encadeamento de realização de operações, ele veio tentando, inicialmente, substituir operações que eram realizadas por cartões perfurados e trazendo essas informações para ser realizadas em memória, uma forma que ele conseguia, naquele momento, acelerar com que as operações fossem realizadas para que você produzisse um equipamento com maior eficiência. E a partir daí, vários outros pontos que ele acabou contribuindo servem como base para a gente analisar as máquinas atuais que nós utilizamos como sendo baseadas até os dias de hoje, né, no modelo de von Neumann. Na época já existia um outro modelo chamado modelo de Harvard que diferia um pouquinho de como ele tratava isso, mas vamos levar em consideração o contexto do modelo de von Neumann. A gente fala da unidade central de processamento, ou CPU, né? Central Processing Unit, que serve o quê? Para executar todas as operações que vão ser realizadas nessa máquina. A unidade de memória, né? Que ela serve para subsidiar essas execuções, onde vão ser armazenadas as instruções, os dados, os programas que vão ser realizados. As unidades de entrada, as unidades de saída, a percepção de você trazer uma informação para que ela seja realizada naquela operação ou o resultado dela vai ser produzido. Um outro lado é a programação sequencial, a estrutura de você permitir que várias instruções sejam executadas sequencialmente, né? E também, durante a execução de um programa, você ter valores, né, que eram acumulados nessa memória que lhe permitisse a sua alteração, né? Na verdade, é o conceito de variável que nós utilizamos até os dias de hoje aí. As instruções e dados vão ser armazenados de forma distinta, né, na memória principal, né, e vão ser acessíveis através de endereço. Então a gente tem uma memória que ela passa a ser endereçável. Uma forma da gente avaliar de como a gente poderia estar estruturando uma CPU, né, na verdade, né, a gente pode usar como referência um diagrama funcional da CPU, conforme vocês vão ver nessa imagem que está na tela de vocês. Você tem decomposição de várias unidades, né, o ACC, acumulador, registradores, a unidade lógica aritmética, cada um com suas características e funções distintas. O primeiro deles é a unidade de controle, que ela é responsável por buscar as instruções na memória principal, vai determinar seu tipo e encaminhar. Ela vai ser responsável pela decodificação, controle de execução, desvio. A unidade lógica aritmética, né, que é responsável por executar as instruções, ela vai efetuar as operações matemáticas, as operações lógicas também. Os registradores, eles são memórias de altíssima velocidade que são responsáveis principalmente pelo armazenamento de resultados necessários para a execução das instruções. Elas são rápidas, o investimento na tecnologia dessas memórias para que ela permita a performance da unidade central de processamento para que ela execute cada vez mais rápido as informações. A matéria com que é utilizada, a tecnologia que é desenvolvida para essas pequenas memórias também induz ao aumento no custo da sua produção. Consequentemente, nós temos essas memórias que são usadas para operações, para valores bastante específicos. Esses registradores a gente pode levar ele como uma finalidade específica ou você levando os registradores de uso geral. Conforme você pode verificar lá nesse diagrama, nós temos o registrador de dados da memória, que ele vai armazenar o conteúdo que foi lido, no caso de uma operação de leitura, traz da memória e armazena-se no RDM, ou executou-se uma instrução, grava-se no RDM o quê? Aquela informação que vai ser gravada na memória. O RM, que é o registrador de endereço da memória, ele contém o endereço da memória principal, onde a CPU deseja efetuar uma leitura ou gravação. Vamos gravar o dado que está no RDM?
armazena no RDM o valor do endereço onde ele vai ser gravado e grava o seu conteúdo do RDM. Vamos fazer uma leitura? Pega seu endereço que está no RDM e traz para ele o valor contido naquele endereço. O registrador de instrução, ou em algumas obras vocês vão ver uma referência com esse mesmo termo em inglês, o IR, né, Instruction Register, que ele fica localizado na unidade de controle, que ele tem o quê? O conteúdo da instrução que vai ser executada naquele momento. O CI, ou Program Counter, que é o PC, ele também está na unidade de controle, ele tem o tamanho do registrador de endereço, porque ele está armazenando o endereço. Ele contém o endereço da próxima instrução que vai ser requisitada na memória. Então, toda vez que esse conteúdo é lido, ele é incrementado, você traz para a RI o valor daquela instrução que vai ser executada e atualiza-se o endereço que está no CI ali para a próxima instrução que vai ser executada. O ACC, que é o acumulador, ele fica internamente na unidade lógica aritmética. Ele tem tanto o formato como o tamanho da palavra de uma máquina, né? Quando a gente vai estar especificando, eu vou trabalhar com uma palavra de 32 bits ou 64 bits. Ele define efetivamente esse tamanho da palavra que vai ser estruturada. Ele vai armazenar dados temporários para as operações da unidade lógica aritmética. Por fim, a gente pode avaliar os barramentos, que são os elementos de interconexão desses diferentes dispositivos. Temos os barramentos internos e temos os barramentos específicos. O barramento de dados, que ele vai permitir que o quê? Ele é bidirecional, ele vai interligar o registrador de dados da memória à memória principal e a outros dispositivos. A função dele é a transferência de conteúdo entre CPU e memória principal e esse dispositivo de entrada e saída. O barramento de endereços, ele é um canal unidirecional, ele faz a transferência de bits que vai representar esses endereços na memória. E por fim o barramento de controle, que ele é bidirecional, que ele efetua o envio de sinais de controle para os diversos elementos do computador, como se fossem as ações a serem feitas por esses elementos. Então, uma forma de você ter a unidade de controle, você tem pulsos elétricos que vão trabalhar numa determinada frequência, que efetivamente vai definir a forma como que operações vão ser realizadas. A gente vai ter diferentes dispositivos que trabalham com frequências distintas. Temos a compatibilidade com a CPU, que ela vai gerar esses pulsos para que essas operações elas possam ser realizadas sincronamente numa máquina. É assim que funcionam as operações a partir da CPU para que você possa realizar qualquer instrução, qualquer operação num computador, num tablet, num smartphone, o que seja. Espero que tenha sido a dica para vocês aí.